Vamos estar abrindo as vossas Bíblias, em nome de a Jesus. epístola a qual escreveu Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós sabemos, Pai. Epístola Ele é furioso, a qual escreveu Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, o seu verso de número 22. Vamos estar pegando um gancho do que foi falado na semana passada, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22, a palavra do Senhor que nos diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém? Mas eu quero me atentar para o fruto: domínio próprio. Amém? Que irmãos possa se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar de domínio próprio, ou seja, de temperança. Em outras versões vai dizer sobre temperança, mas a minha versão fala já domínio próprio. E quando nós lemos a epístola de Paulo aos Gálatas, nós notamos no capítulo 5 que Paulo chega a dizer no verso de número 17 que há uma batalha interna contra o espírito e contra a carne. Eu até mencionei o que Paulo chega a dizer na carta aos Romanos, capítulo número 7, verso de número 24, que Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo sobre a sua natureza pecaminosa. E se a nossa natureza pecaminosa produz algo, quando nós nascermos de novo, quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, nós também vamos produzir coisas boas. E nós sabemos que nós temos 3 inimigos. O primeiro inimigo que nós temos é nós mesmos, porque nós temos a nossa carne pecaminosa que pende para o pecado. Tem até uma frase de Martinho Lutero que ele diz que quando ele pensou que ele iria se batizar, a sua alma, a sua natureza pecaminosa iria morrer ali. Ele chega a dizer que não, ele se enganou, a sua natureza sabia nadar. Então nós andamos com a nossa natureza pecaminosa, e muitas das vezes somos nós os nossos piores inimigos. Muitas das vezes somos nós até mesmo que prejudicamos a nós mesmos. Quando nós lemos o Evangelho, o Novo Testamento, nós vamos deparar com Pedro. Pedro era um homem impulsivo. Pedro era aquele homem a qual Jesus perguntava alguma coisa, ele já ia e falava, pois Pedro significa pedra. Pedro era a própria pedra no seu caminho. Chegou aquele tempo que Jesus estava aí no Getsemane orando, Pedro estava dormindo, e quando aqueles guardas chegaram para pregar Jesus, Pedro acordou, tirou a faca, cortou a orelha de Malco. Então a natureza de Pedro ali se proliferou, a natureza de Pedro ali falou mais alto do que ele mesmo, e nós somos os nossos piores inimigos. E como eu quero falar de desejos, de autocontrole, de domínio próprio, Tiago também ele vai falar que nós somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, eu e você é atraído por coisas que nós desejamos, nós somos atraídos por coisas que nós gostamos. O inimigo ele não vai me atrair com coisas que eu não gosto, pelo contrário, ele sabe do que eu gosto, ele sabe do que a minha carne almeja, então ele vai investir em mim naquilo que eu gosto, que a minha carne gosta. Mas se eu estou revestido, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu sei me controlar, eu vou negar aquilo a qual ele me oferece. O segundo inimigo que eu e você temos é o mundo, porque o mundo ele nos oferece coisas todos os dias, o mundo nos oferece coisas cotidianas.
E quando a Bíblia chega a falar de 3 tipos de mundo: o mundo físico, o mundo que é humanidade, como João fala, que Deus amou o mundo de tal maneira. Ali João está dizendo sobre a humanidade, sobre o ser humano. E na primeira carta de João, capítulo 2, versículo número 15, João chega a dizer assim: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João está dizendo sobre o sistema mundano, sobre aquilo que vem sobre as massas, sobre tudo aquilo que vem pela internet. Paulo, ele chega a dizer na carta aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, para nós não sermos conformados com esse sistema mundano. A palavra ali, conformado, irmãos, quer dizer, está no sentido de nós sermos moldados pelo mundo, pois nós sabemos tudo que o mundo dita, a roupa, a fala, o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de andar. As pessoas vão pegando e se adaptando a isso, porque a moda passa. É por isso que Paulo vai dizer: então sede transformados. A palavra transformar ali é metamorfose, é a mesma fase que acontece com a borboleta. Ela é uma lagarta que anda, aquele bichinho feinho, mas quando chega aquele período que ele se coloca no casulo, a qual ele se prende, a qual ele se afasta, ele vai se transformar, ou seja, acontece uma metamorfose na vida de uma lagarta. É isso que Paulo ele está dizendo, para nós sermos transformados, ou seja, para nós virarmos como se fosse uma lagarta. Antes nós éramos uma lagarta, hoje nós somos uma borboleta linda, feliz na presença do Senhor Jesus Cristo. O terceiro inimigo que nós sabemos de cor é o inimigo Satanás e seus demônios. Eles estão a todo tempo querendo nos pegar. Eles estão a todo tempo querendo nos matar, querendo nos enganar, querer oferecer pratos para mim e oferecer pratos para você. Em Apocalipse 12, verso de número 10, João diz que ele nos acusa dia e noite perante Deus. Então ele vai nos acusando dia e noite. Pedro chega a dizer que ele está como um leão, procurando a quem ele possa tragar, ou seja, devorar. O inimigo ele não pode devorar a todos, mas a quem dá liberdade para ele, a quem dá espaço para ele. E aí que entra o nosso domínio próprio. É aí que entra o nosso autocontrole. E quando nós lemos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22, Paulo está dizendo sobre a temperança. A temperança é no sentido total, ou seja, você se dominar nas várias partes da sua vida. Pois Paulo também chega a dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 9, ele fala assim: se você não pode se conter-se, melhor que você case. Ou seja, ali é sobre você ter domínio nos desejos sexual. Paulo também chega a dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 25, do cuidado, da disciplina que tem um atleta com o seu corpo. Paulo chega a dizer que o atleta, ele se abstém de tudo aquilo que vai prejudicá-lo. No tempo de Paulo tinha um jogo chamado hípicos, que acontecia de 3 em 3 anos. Então, o atleta naquele tempo, ele se tinha abstinência de tudo aquilo que o prejudicava. Ele ficava se dedicando 10 meses na alimentação, no sono, no exercício. Aí Paulo chega a dizer: esse atleta, ele está buscando uma coroa corruptível. Ou seja, ele se dedica tanto para isso, que ele se abstém de tudo. Tudo que é lícito para ele, ele se abstém. Tudo que vai prejudicar ele se abstém. Por quê? Ele quer ganhar aquela corrida. Ou seja, ele está almejando aquela coroa. Aí Paulo chega a dizer assim: e nós que estamos lutando por uma coroa incorruptível, nós temos que olhar eles como exemplo. Tudo aquilo que fere, tudo aquilo que vai atrapalhar, tudo aquilo que vai atrapalhar a performance dele, ele se abstém. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo, nesse capítulo para nós. Tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos faz ficar parado, tudo aquilo que trava o nosso ministério, nós temos que se
abster, nós temos que jogar para o lado, pois Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não vou me deixar ser dominadas por elas. Glória a Jesus. E nós temos esse poder de nós se dominarmos, nós temos esse poder de nós irmos e de nós voltarmos, e é isso que Paulo ele está dizendo sobre o nosso domínio, sobre o nosso desejo, sobre os nossos impulsos, sobre o nosso, até mesmo sobre o nosso apetite, até mesmo sobre a nossa vontade. Tudo aquilo que vai nos prejudicar, nós temos que se abster disso. Tudo aquilo que está ferindo a sua vida espiritual, tudo aquilo que você está sentindo que está te atrapalhando, é melhor nós se abstermos, é melhor nós fazermos uma autoanálise na nossa vida, para nós vermos aonde nós estamos errando, como nós agimos, como nós se portamos através de uma ofensa, através de um convite, através de um desejo que chega até nós, como nós se comportamos, como nós falamos para aquela pessoa, ou aquele emprego, ou aquela oportunidade que chega até nós, mas nós sabemos que aquela oportunidade, que aquele amigo, que aquele emprego, que aquela pessoa vai nos prejudicar, como nós temos agido, como nós temos nos comportado com isso. Quando nós lemos Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 1, Deus fala para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Aí quando nós vemos aquela palavra ser perfeito, nós até pensamos assim: será que eu nunca vou pecar? Mas o sentido daquela palavra não é que você não vai pecar. O sentido daquela palavra é sobre caráter, é sobre integridade, é sobre você se dominar os seus impulsos, dominar o seu pensamento, dominar a sua área inteira da sua vida, na totalidade, você ser uma pessoa completa diante de Deus. É isso que Deus está falando para Abraão: ande na minha presença e ser íntegro, e ser justo. É isso que Deus está falando, sobre uma pessoa imaculada, sobre uma pessoa irrepreensível. É como Paulo chega a dizer para o jovem Timóteo, para que o obreiro ele tem que ser irrepreensível. Quando nós vemos essa palavra irrepreensível, nós também pegamos a pessoas que não erram, e não quer dizer que a palavra irrepreensível quer dizer uma pessoa que não erra. A palavra irrepreensível quer dizer não tem como pegar, não tem como apalpar, ou seja, o inimigo, pessoas não tem como aonde te pegar. Ou seja, nós pegamos esse copo, nós pegamos uma xícara, porque tem aonde pegá-los, então tem como nós pegarmos. Isso que Paulo está dizendo aqui, ó: você tem que ser irrepreensível, você tem que ser íntegro. O inimigo não pode te atacar, o inimigo não pode aonde tocar em você, as pessoas de fora não podem ter nada para falar de mal de você. É isso que nós temos que ser irrepreensível, e isso que vai também dizer sobre o nosso domínio próprio. Domínio próprio não é uma coisa tão fácil também. Domínio próprio é como se fala, é um fruto. Você tem que plantá-lo, você tem que regá-lo, você também tem que produzir aquele fruto. É como foi dito, numa ação, numa afronta, algo que vai te tirar até mesmo do foco. Como nós temos nos comportado? Como nós temos nos comportado em ações, ou até mesmo na situação física, quando o cansaço ele vai batendo, quando a fadiga vai batendo, quando aquilo que interfere até mesmo da nossa busca de ir para a igreja, de buscar a Deus, está nos afetando. É por isso que nós temos que nos dominar, é por isso que nós temos que buscar esse fruto, fruto tão importante que nós vamos ter que buscar, e isso Paulo vai dizer que não há lei, não há condenação, e é fruto que salva. Muitas das vezes nós temos buscado muitos dons, e não é errado, e temos esquecido de nós buscarmos o fruto do Espírito Santo. É o fruto que faz a igreja crescer, é o fruto que nos faz chegar mais perto de Deus. E o domínio também que eu quero falar, algo também que é muito importante para nós dominarmos, é o domínio da nossa palavra, ou seja, o domínio da nossa fala.
porque Tiago chega a dizer para nós sermos tardios em falar. Ou seja, tardio ali significa uma pessoa que tem problemas intelectuais, que ela demora um pouco para absorver aquilo que foi dito. Ou seja, é uma pessoa que você fala para ele e ele demora um pouco para te responder. Porque ele está analisando tudo aquilo que você está falando, ele está filtrando tudo aquilo que você falou para ele. Muitas pessoas hoje em dia você fala, ele já responde. É igual no WhatsApp, você manda mensagem, a pessoa já responde. A pessoa nem pensou naquilo que ela ia responder, mas ela só leu e já respondeu. Ou seja, ela respondeu no exato momento. E muitas das vezes nós temos falado palavras que não convêm, palavras que não edificam. Porque até o mesmo próprio Jesus, ele diz em Mateus capítulo de número 12, verso de número 36, que nós vamos dar conta de todas as palavras ociosas, ou seja, palavras inúteis que nós falarmos, nós vamos ter que dar conta no juízo final. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa fala, com as nossas pronúncias. Pois Paulo fala aos Colossenses que a nossa palavra tem que ser agradável, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Ou seja, nós temos que falar palavras que edificam, nós temos que falar palavras que consolam, nós temos que falar aqui palavras que vai ajudar o outro. Ou seja, aquela palavra que vai levantar o irmão, aquela palavra que vai ajudar outra pessoa. Ou não ficar falando palavras sempre inúteis, palavras secundárias que não vai edificar ninguém, pois nós sabemos que nós vamos ter que dar conta dessas palavras. Em média, uma pessoa, irmãos, fala 18.000 palavras por dia. Ou seja, as pessoas passam 1/5 do seu tempo falando. E o que nós temos falado? O que nós temos pronunciado nessas palavras, nessas falas? Conversa entre amigos, conversa entre familiares, conversa entre vizinhos. O que nós temos falado? O que nós temos pronunciado? Será que nós temos falado palavras que edificam, palavras que consolam, palavras que exortam até mesmo as pessoas? Ou nós estamos conversando coisas secundárias, ou nós estamos conversando coisas fúteis? E o primeiro domínio que nós temos que ter é o domínio da nossa boca. Porque Tiago, no capítulo 13, ele fala que você domina o cavalo pela boca, pela língua. Quando nós dominamos a nossa boca, nós dominamos o nosso corpo inteiro. Pois Tiago fala que aquele varão que não erra em palavras, o tal varão ele é perfeito. Então o primeiro domínio que nós temos que dominar em várias partes das nossas vidas, primeiramente a nossa boca, primeiramente as nossas palavras. Se nós dominarmos ela, nós vamos dominar todas as partes do nosso corpo. O domínio da nossa palavra, o domínio da nossa mente também é muito importante. Pois se o inimigo ele ataca a nossa mente com palavras, com pensamentos, com coisas que não convêm, nós vamos acabar nos entregando. Pois é como um carro. O Tiago chega até a dizer sobre o navio, um barco. Se o inimigo ele atinge a nossa mente, ele atinge também o nosso corpo. Quando nós andamos de carro, aquela pessoa que assume o volante, é ele que assume o controle de tudo. É por isso que Paulo também ele chega a falar na carta aos Efésios, no capacete da salvação. Ou seja, se o inimigo trabalha na nossa mente, se o inimigo consegue travar uma batalha no nosso pensamento, ele consegue nos vencer. Ele não consegue nos dominar. E é por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande com os nossos pensamentos. Pois o pensamento, ele reflete também o seu exterior. Quantas pessoas você não conversa com ela e ela começa a dizer: eu estava pensando tal coisa esse dia, eu estava pensando coisas ruins. Aí você chega a dizer: para de pensar nisso, para de dar ouvido para esses pensamentos. Ou seja, o inimigo está soprando na mente dele, está falando com ele e ele está absorvendo aquilo ali. Às vezes a pessoa não percebe, porque o inimigo ele é astuto.
ele é tão inteligente que ele faz pensar que o seu pensamento é você falando consigo mesmo, mas é ele falando. Aí você pensa, eu que estou pensando, e não é. O inimigo, através do seu pensamento, ele faz você acreditar que é você que está pensando. Por que você acha que tem tantas pessoas que se suicidam? Eles falam, eu ouvi uma voz falando comigo. As pessoas que cometem aquelas atrocidades nas escolas, nas universidades, ele fala, eu ouvi uma pessoa falando comigo. Ele pensa que foi ele que falou. Mas não foi o inimigo que soprou na mente dele. E a nossa mente, a nossa fala, a nossa conduta, a nossa vida, ela tem que ser dominada de uma forma geral, para que nós possamos estar na presença de Deus, para nós não pecarmos contra Deus, para nós não nos afastarmos da presença de Deus. É por isso que é um fruto muito importante para mim, é um fruto muito importante para você, para que nós venhamos ser constantes na casa de Deus, para que nós venhamos ser irrepreensíveis na casa de Deus, para que nós não venhamos falar coisas secundárias, falar coisas que não convêm, porque nós já nos dominamos, nós sabemos aonde nós podemos chegar, nós sabemos aonde nós podemos pisar. Isso é domínio próprio. Isso é você saber com quem você fala, com quem você conversa, com quem você desabafa até mesmo. Isso é você saber se dominar. Aleluia. E a pessoa que se domina, dificilmente ele erra. Não que ele vai ser perfeito, mas dificilmente ele vai errar. Ele vai pecar coisas que vai comprometer o caráter dele. E outro domínio a qual também nós temos que saber dominar é o tempo, ou seja, o nosso tempo. Porque o tempo não tem como nós dominarmos, porque o tempo está passando. Mas o meu tempo, o seu tempo, tem como você dominar. Tem como você administrar o seu tempo. Você sabe quantas horas você gasta no lugar, você sabe quantas horas você demora para arrumar uma casa, você sabe quantas horas você passa no seu serviço. Então você calcula o seu tempo. Então você administra o seu tempo. E é um tempo a qual hoje em dia nós não conseguimos mais administrar. Ou seja, com tantas coisas acontecendo, com tantas coisas que nos atrapalham de buscar a Deus, de ler a palavra, de orar, de estar em comunhão com Deus, é o tempo que nós estamos usando da forma errada. Quantas das vezes nós não deitamos na cama e dizemos, hoje eu não fiz nada. Hoje o dia passou, eu fiquei sentado no sofá, eu fiquei sentado na cama por 1, por 2, por 3 horas. Fiquei no celular muito tempo e não fiz absolutamente nada. Não consegui produzir nada. E quando nós se pegamos com isso, e quando nós acostumamos com essa vida rotineira, com essa vida cotidiana, o nosso espiritual ele vai ficando fraco. E a nossa carne que vai ganhando. E a nossa carne que vai produzindo os frutos dela. E só vai produzir frutos ruins, frutos maus. E que nós venhamos, irmãos, saber nos dominar. Saber a hora certa de falar, saber a hora certa de ficar calado. Sabermos aonde nós pisamos o nosso pé. Saber com quem nós conversamos, qual o nosso ciclo de amizade. Como eu estava falando esse dia, tem pessoas que ele até mesmo fala que vai evangelizar o amigo do serviço, vai começar a fazer parte do círculo de outras pessoas para evangelizar eles, mas muitas das vezes é aqueles lá de fora que estão evangelizando o povo da igreja. Muitas das vezes nós se fazendo aquela conexão, nós se conectamos com pessoas que gostam das mesmas coisas que nós gostamos no mundo. Muitas das vezes nós falamos com pessoas que é aquela pessoa que gostava das coisas que nós gostávamos. Aí nós dizemos, desse assunto eu entendo,
Desse assunto eu sou professor, mas muitas das vezes é o aluno que vai falar para o professor. Quantas pessoas não foi evangelizar pessoas no trabalho e acabou se desviando? Quantas pessoas que pisou em lugares que não era para pisar e acabou se corrompendo? Porque ela não soube aonde pisar, ela não soube tomar uma decisão. E tomar decisão também é domínio próprio. Quando nós recebemos um prato, quando nós recebemos uma proposta, nós temos que analisar aquela proposta. Nós temos que orar em cima daquela proposta, pois sabemos que decisão mal tomada vai gerar um resultado não muito agradável. Verdade. Pois na mesma carta de Gálatas, Paulo chega a dizer: tudo que o homem plantar, certamente ele irá colher. Certamente irá virar para ele. Que nós venhamos se dominar, nós venhamos buscar os frutos do Espírito Santo, buscar desenvolver esse fruto nas nossas vidas, saber o nosso tempo, saber com quem nós falamos, palavras que nós ministramos para outras pessoas, dominar a nossa mente. Quando vir um pensamento, quando vir algo que você percebe que não é normal, nós temos que já repreender em nome do Senhor Jesus, pois o inimigo ele é astuto, ele está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, e quem dá brecha para ele, ele irá degolar, ele irá acabar. Que hoje os irmãos possam ficar com essa palavra: domínio próprio. Se dominar, aquele que se domina, ele vai longe. Aquele que se domina, aquele que está atento às coisas que estão acontecendo, aonde ele pisa, com quem ele fala, decisões que ele toma, ele vai longe. Possa ser que a conta não chegue agora, mas é que em um banco os juros correm e um dia eles vêm cobrar, e até mesmo você perde a sua casa e perde tudo que você tem. E muitas das vezes as pessoas dentro da igreja não têm se atentado para isso, fazem as coisas pensando que não vai receber, mas um dia a conta vai chegar, como o povo de Israel pensava na misericórdia de Deus, pensava que o juízo nunca iria chegar para eles, e um dia o juízo chegou e eles foram devastados e foram para o exílio. Amém? E hoje nós venhamos ficar com essa palavra: domínio próprio. Se você não se dominar, aquilo que está no seu coração, o seu sentimento irá te dominar. Amém? Que você possa aplaudir o nome do Senhor Jesus. Essa da igreja na Passinha Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus, mais uma palavra gloriosa aos nossos corações, amém? Deus abençoe nossos irmãos, Deus abençoe nossas irmãs.